Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é a Anália Faber, eu sou confeiteira há mais de 10 anos, especialista em ganaches e hoje eu ensino centenas de confeiteiras a fazerem ganaches mais profissionais e mais estáveis para suas produções. E hoje eu vou trazer um tema muito importante, que é como é que você recupera uma ganache que talhou, o que você precisa fazer e o que você precisa saber para evitar que essa situação aconteça. Então, se você ainda não é inscrita no meu canal, se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica aqui para se inscrever, já curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o seu nome e a cidade da onde você está falando, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Bom, meus amores, ganache talha, realmente, né? Ganache é para ser uma produção cremosa, mas pode vir a acontecer dessa ganache talhar. E aí a gente precisa saber como lidar com essas situações, porque nenhuma ganache é perdida. Existem raras exceções que a ganache não tem conserto, mas a ganache talhada ela tem sim como consertar. É muito possível você corrigir essa situação, mas mais importante de tudo, além da correção, é óbvio que eu vou ensinar você aqui o passo a passo para salvar essa ganache, mas é você entender por que essa ganache talhou para que isso não aconteça novamente. Tem muito vídeo que te ensina como é que você recupera uma ganache talhada, mas ninguém te conta o porquê a fundo. A maioria vai falar que é porque a sua emulsão desestabilizou, e sim, é porque a sua emulsão desestabilizou. Ganache talhada é uma ganache que ela não está em suspensão, ela perdeu a emulsão. Então o que acontece? Essa ganache ela vai talhar, né? Ela vai separar a gordura da parte sólida e a gente vai ter ali um creme que não é mais uniforme, que não está mais homogêneo. Mas o que levou essa ganache a perder essa emulsão? Bom, é o seguinte, existem diversos fatores e eu vou enumerar aqui os mais importantes, então preste atenção para que a sua ganache não venha talhar futuramente. Primeiro de tudo, a ganache, o processo de produção de uma ganache é composto por 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar da ganache perfeita é a harmonia dos ingredientes. Ou seja, esses ingredientes precisam estar na proporção correta para sua ganache. Existem alguns casos específicos que a ganache ela talha porque ela não recebeu a quantidade de líquido necessária. Então a gente precisa inserir mais líquido nessa ganache a fim de ela ter ali a possibilidade de criar uma emulsão. Porque se o chocolate receber pouco líquido, ele vai ficar todo o pedaço dele, não vai ter líquido suficiente para que a emulsão aconteça. Então o chocolate ele precisa de um mínimo de líquido para que essa emulsão aconteça. E às vezes a ganache simplesmente talha porque você não adicionou a quantidade de líquido necessário para que a emulsão aconteça. O segundo motivo que pode levar a sua ganache a talhar é o segundo pilar. Aí quando a gente entra no segundo pilar, né, do método matriz das ganaches, o segundo pilar é chamado de mecânica da ganache. O que é mecânica da ganache? Aí a gente já está falando sobre emulsão, a gente já está falando sobre o modo de preparo. Primeiro pilar são os ingredientes que vão compor a nossa ganache, a harmonia entre eles. O segundo pilar é o durante, é o modo de preparo, é o mão na massa. Então, o que esse pilar ele é responsável? Ele é responsável por criar a emulsão na nossa ganache. E se você errar no modo de preparo, se você não criar ali uma emulsão estável, a sua ganache ela pode vir ou a talhar ali na hora ou a talhar futuramente, ou seja, ela vai ficar perfeitinha na hora que você fez, mas no dia seguinte ela vai estar toda desandada. E o que a gente pode fazer nesse caso? É você simplesmente usar alguns meios, ou usar a técnica das 3 etapas que eu ensino dentro da academia, que é você dividir o líquido e adicionar aos poucos na sua ganache, e criar um núcleo elástico na hora de você incorporar os ingredientes, você misturar realmente com força ali e vigor para que abra esse núcleo, e aí você vai adicionando os líquidos aos pouquinhos
ou usar um mixer ao final do processo vai te ajudar. Um ponto importante é que ganaches com excesso de gordura, elas tendem a talhar mais fácil. Por isso a gente precisa de alguns equipamentos como um processador ou se não um mixer para ajudar essa ganache a ter estabilidade. Ganaches com muita gordura, acima de 35% de gordura, elas vão talhar muito mais fácil. Por isso é muito importante você usar aí um mixer ou um processador para fazer as suas ganaches amanteigadas, certo? Você pode ver, se você for fazer uma ganache com nata, sabe aquela nata que a gente compra no mercado, que ela tem aí em torno de uns 40% de gordura para mais, 45%? Se você fizer sua ganache com essa nata, ela com certeza vai criar um aspecto poroso. E por que isso? Porque a gente não tem a quantidade de líquido que a gente precisa suficiente para criar aquela emulsão, a gente tem mais gordura, e porque muita gordura na ganache vai fazer com que essa ganache talhe muito mais fácil. Por isso a gente precisa adicionar mais líquido nessa ganache, tô dando exemplo da nata, e usar um mixer aí para estar estabilizando essa emulsão. E o nosso terceiro e último pilar da ganache perfeita é chamado de tempo de estabilização da ganache, que é a soneca da beleza. A gente deixa essa ganache repousando, descansando e para que ela cristalize e ela firme, certo? Porém, às vezes você vai deixar essa ganache descansando e o ambiente está muito quente e isso pode desestabilizar a sua ganache e no dia seguinte você vai ver ela tá com uma película de gordura por cima. E o que significa isso? Que você perdeu a sua ganache? Não, que ela perdeu a emulsão. E como é que você vai corrigir? Você vai mexer ela novamente com bastante vigor a fim de emulsionar. Na maioria das vezes, quando a gente deixa uma ganache cristalizando e isso acontece, dela perder a gordura em cima, você vai ter que levá-la para a geladeira um pouquinho, para ela perder um pouquinho daquela temperatura, ficar um pouquinho mais fria, aí você vai trazer ela em temperatura ambiente e você vai mexer vigorosamente que ela vai voltar. Mas ela só vai estabilizar se você levar ela um pouquinho para a geladeira. Não adianta mexer ela no calor que ela não vai ganhar cremosidade novamente, ela vai continuar com aspecto talhado. Quando é assim, quando a ganache está muito molenga demais, toda talhada, você pode usar o processador. Mas nesse caso, quando o problema é por conta da temperatura, se você levar ela na geladeira e mexer, ela vai firmar de novo. Você nem precisa estar sujando o processador, tá? Agora, você está fazendo a sua ganache, você está lá no segundo pilar, a sua ganache talhou, você vai pegar o processador e você vai emulsionar essa ganache. Um outro ponto é a ganache talhar por conta de acidez. Aí não tem jeito, a gente precisa sempre usar o processador quando a gente vai usar um ingrediente muito ácido na nossa ganache. Isso vai ajudar a gente a estabilizar, porque a acidez no seu creme de leite vai fazer com que ele talhe. E para corrigir isso, a gente precisa de um processador para estar criando ali, para estar homogeneizando aquilo ali. Bom, se você é confeiteiro e você quer se aprofundar no universo das ganaches, eu tenho um curso maravilhoso que vai te ajudar em tudo que você precisa. E esse curso tem o meu suporte, ou seja, Anália, minha ganache talhou, o que eu faço agora? Eu vou estar dando esse suporte dentro do meu curso para você, pessoalmente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma promoção da academia, só você clicar ali e entrar na academia, tá? Que eu tenho certeza que você vai fazer ganaches incríveis para o seu negócio. Então já curte esse vídeo se ele te ajudou, já comenta aqui no canal e se inscreve para você receber os próximos vídeos. Um beijo grande e a gente se vê!